E aí, pessoas? Vamos agora pro sódio e potássio? Vamos lá então, deixa eu voltar aqui. Novamente, como todos os outros, estou seguindo os materiais disponibilizados pela professora Perla Pizzi, o FTM. Vamos lá. Essa hora o centro fica com caos, nós vamos lá. Sódio. Características. Bem, ele é o principal cátion no fluido sanguíneo. Então, no fluido extracelular. É o que está mais em maior abundância, assim, é o que você vai mais encontrar. A concentração sérica normal dele é de 136 a 145 unidades de medida que eu não conheço. É um N, um E maiúsculo, um Q por litro. 35 a 40% do sódio está no esqueleto. Já ele é maior consumido na sua forma de NaCl, cloreto de sódio, sal de cozinha. Vale lembrar e ressaltar a questão de proporção, né? 1000 miligramas de cloreto de sódio equivale a 400 miligramas de sódio e 600 miligramas de cloro. Mas enfim, é isso. Ele contribui para o maior, ele é o principal cátion encontrado e tá. Agora aqui ele tem uma alta contribuição, a contribuição do sódio no equilíbrio eletrolítico. Então ele contribui para esse equilíbrio eletrolítico do corpo. Eu pulei uma parte, mas vou voltar um pouquinho. Principais combinações. O sódio ele é mais encontrado junto com o potássio, então sódio com potássio, que eles regulam a pressão osmótica e mantêm o equilíbrio hídrico do corpo. Então essa composição tem aquele negócio, sódio e potássio, os dois muito juntos o tempo todo. Então é isso, justamente para a regulação da pressão osmótica e manter o equilíbrio hídrico. Já o sódio com o cloro, ele tá ali para a formação de secreções do ácido clorídrico e também na manutenção da pressão osmótica e equilíbrio hídrico também. O sódio com cloreto ele é encontrado nos alimentos como cloreto de sódio, né? Sal de cozinha. Vale ressaltar também que o sódio e potássio eles estão responsáveis pela regulação da pressão osmótica e tudo mais no líquido intracelular. Já o sódio e cloreto já no líquido extracelular, LIC e LEC. Beleza? Funções, então. O sódio ele tem uma grande importância na regulação da pressão osmótica e manutenção do equilíbrio hídrico, o equilíbrio ácido-básico também, condução de impulsos nervosos, controle na contração muscular, transporte ativo através de membranas celulares. Então é justamente isso, né? Regular a pressão osmótica juntamente com o potássio e aumenta a pressão sanguínea juntamente com o cloro. Mas o balanço dele não é agora para ser falado, então vou voltar para cá. Justamente isso então, né? De suas funções, regular a pressão osmótica, manutenção do equilíbrio hídrico junto com cloreto ou potássio, equilíbrio ácido básico, porque... Não, isso é do potássio, eu ia falar uma coisa, mas é do potássio. Condição de impulsos nervosos, afinal, é a sinalização, né? Que abre coisa, vai pulando sódio, das bombas de sódio e potássio. Então, impulsos nervosos. Controle da contração muscular também, sódio está muito importante nessa questão. Efeito no organismo. O maior efeito adverso do cloreto de sódio é o aumento na pressão sanguínea. Então, o sódio mais cloreto, o NaCl, ele tem esse maior efeito adverso que configura com o aumento da pressão sanguínea. E quanto maior o consumo de sódio, maior a frequência de hipertensão. Mas isso não é só pelo sódio em si, não é apenas o consumo do sódio. É
diferença é a regularização do potássio com o sódio. Então, quando você tem um consumo maior de sódio do que de potássio, tem esse desbalanço e aumenta a frequência de hipertensão. E aumenta o risco de doença cardiovascular também. Sensibilidade ao sal. Então, isso aqui eu não entendi muito. Consumo de NaCl, o aumento do consumo de NaCl aumenta a pressão arterial e vice-versa. Ah, tá. Então, quanto mais você consome cloreto de sódio, maior vai ser o aumento na pressão arterial. Quanto menos, menor será o aumento também. Consome equilibrado com o potássio e sódio aumenta na prevenção de pressão sanguínea. Previne o aumento da pressão sanguínea. A absorção e metabolismo do sódio, o local de absorção dele é totalmente no intestino delgado, então todas as partes do intestino delgado tá responsável pela absorção do sódio e ele é feito por transporte passivo, então ele vai a favor do gradiente de concentração. A biodisponibilidade dele é cerca de 98% do consumido, então muita alta biodisponibilidade. E após a absorção, ele permanece no plasma, uma certa parte dele permanece no plasma, cerca de 140 milimol por litro. Apenas quantidades se localizam no fluido intersticial, pequenas quantidades se localizam no fluido intersticial, água do plasma e compartimentos intracelulares. Ou seja, ele é mais comum de ser encontrado, ele está mais depositado fora do meio intracelular. Então, dentro das células, ali no plasma, em compartimentos intracelulares, é bem difícil não é difícil, mas a quantidade é pouca de sódio. E ele é mantido fora da célula justamente pelas bombas de sódio, potássio e ATPase. Balanço de sódio. Ele é feito através do sistema renina-angiotensina, aldosterona, que responde à volemia ou à queda da pressão arterial. Então, quando tá um alto nível de sódio, aciona a renina, que vai ativar angiotensina 2, que retém o sódio no túbulo renal proximal, que vai ativar a aldosterona, que vai reabsorver o sódio no túbulo distal. Sistema nervoso simpático, então atuação durante a depressão de sódio, suprimindo quando há excesso de sal. Então, o excesso de sal acaba tendo uma depressão do sistema nervoso, né, suprimindo ele quando há esse excesso de sódio. Peptídeo atrial natriurético, então responde à hipervolemia, regula o sistema renal, angiotensina, aldosterona. Renina, angiotensina, aldosterona. Sistema calcicreínas, isso aqui eu não sei. Fluxo sanguíneo renal e medular. Então, sistema... Necessidades e recomendações. RDA e EAR não são encontradas, ou seja, nos baseamos pela AI de sódio, que vai ali dependendo de 1,5 até 1,3 para de 19 a 70 anos, então vai aumentando durante o tempo, começa ali com 1,5 até os 50, a partir dali a 1,3 gramas por dia. Sal e sódio, era isso que eu queria chegar rápido. Principal fonte de sódio na alimentação é por meio do sal de cozinha, cloreto de sódio, NaCl para os que não são tão próximos dele assim. Então, o sódio de adição, a gente mede isso, a quantidade de sódio pelo... O sal em si, ele tem a adição de cloreto e de sódio. A proporção deles é 4 por 6. 400 mg a 600 mg, sódio e cloro, respectivamente. Então, é medido a partir dessa concentração, ou pela adição de sódio.
Sódio intrínseco, ele vem por alimentos, né? Ali carnes, leite, frutos do mar, ovos e vegetais. Muitos aditivos alimentares também contêm sódio, tipo o glutamato monossódico, bicarbonato de sódio. Eles são aditivos químicos que possuem sódio na sua composição. Segundo o novo guia alimentar, o sal ele está na segunda categoria de alimentos, então ele é configurado como não é aditivos, coisas que dão sabor, né? Complementos ali de é, como tempero, isso. Os temperos ali são a segunda categoria. Ele é tirado naturalmente da natureza, extraído do meio in natura. E é dado também como na indústria e o comércio como conservante. Ele se dá pelo conceito de hipersabor da alimentação. E a indicação é limitar o consumo de alimentos processados e ultraprocessados devido ao excesso de sódio. Consumo de sal, a diretriz do consumo de sódio de adultos e crianças pela OMS de 2012, é diminuir o consumo de sódio para menos que 2 gramas por dia. Evidências apontam que isso é o mais efetivo para normalizar a pressão arterial e não tem efeitos adversos nos lipídios sanguíneos, nos níveis de catecolaminas ou função renal. Então, essa questão de é bom reduzir, né? Para até 2 gramas, pelo que diz na OMS 2012, para 2 gramas, pois isso pode afetar e normalizar a pressão arterial. Mas também 5 gramas de sal, considerando apenas o sódio de adição. Legislação brasileira desde 2012, a Anvisa, ela estipulou que produtos industrializados tivessem uma redução na concentração de sódio, e isso em massas instantâneas, pães de forma, batatas fritas, etc, etc. Tipos de sal. Nós temos ali o sal refinado, que ele é branqueado e refinado. Mesma coisa de adição, né? 40 e 60. Ele é iodado. Vou falar um pouco mais sobre a questão do iodado, do iodo, né? Quando for falar de iodo. Mas o iodo, ele foi adicionado no sódio ou no sal de cozinha porque o iodo, ele é um mineral essencial, principalmente para produção e regulação de hormônios tireoidianos. Por isso, ele não é tão consumido naturalmente, porque a base de... Ele é principalmente derivado de frutos do mar. E em civilizações que não são tão comuns, e não é de tão fácil acesso assim, foi adicionado iodo ao sal de cozinha para poder ter esse aporte maior para a sociedade. E evitar o boço também, né? Não tem iodo, quando a tireoide cresce. Aí temos o sal refinado, que ele é iodado. Também tem o sal light, que ele também é iodado e refinado, só que ele tem 30% de sódio e 70% de cloreto. Sal marinho, ele não é branqueado, ele pode ou não ser refinado e ele é rico em minerais. Já o sal grosso, ele é branqueado, não é refinado e não é iodado. Já a flor de sal são pequenos cristais que se formam na superfície salina. É a forma mais pura de sal. Excreção de sódio, se dá ali pela pele, urina e fezes, principalmente pela urina, né? Mas cerca de 90 a 95%, e a pele pelo suor e descamação da pele. Hiponatremia, baixo sódio, né? Baixo sódio, então, ele se dá principalmente por complicações ou doenças que fazem o indivíduo perder líquido. Então, ali, diarreia, vômitos são bem comuns de causar uma hiponatremia, justamente por fazer com que o indivíduo perca bastante líquido, perdendo também muito sódio.
Complicações quando a água se acumula no organismo, como polidipsia e síndrome de excreção inapropriada de hormônios antidiuréticos. Então, o acúmulo de água no organismo descompensado com sódio pode levar à hiponatremia também. Pseudohiponatremias por diluição, que aí no caso quando o sódio se torna muito baixo por hiperglicemia. Quando a glicemia está muito alta, está desregulada ao tanto de sódio. Pode ser que o sódio esteja adequado, mas como a glicemia está muito mais alta, se dá a impressão de que está com uma pseudohiponatremia. Sintomas: náuseas, vômitos, queda da pressão arterial, cefaleia, mal-estar, confusão, reflexos diminuídos, convulsões, edema cerebral, rebaixamento de consciência e morte. Já a hipernatremia, que já é o excesso de sódio, ele se dá pelo consumo excessivo de sódio, a diminuição do consumo de água e perdas que excedem os ganhos, doenças renais que impedem a excreção normal de sódio, estrógeno, que também pode levar à retenção de sódio no ciclo menstrual e na gestação. Sobre o sódio e pressão arterial, então, o consumo de sódio em excesso leva ao aumento da volemia por atração de mais água para os vasos sanguíneos, fazendo com que haja uma vasoconstricção periférica para tentar diminuir o fluxo sanguíneo. Com isso vai ter a hipervolemia persistente, onde os rins não conseguem eliminar todo o sódio excedente, fazendo com que a pressão arterial não se estabeleça e causando então a pressão alta. A pressão permanece alta até que os níveis de sódio e água sejam normalizados. Manifestações clínicas da hipernatremia, que é excesso de sódio: sede intensa, convulsão mental, fraqueza, náuseas, oligúria, irritabilidade e câimbras. O aumento da pressão arterial sistêmica persistente e contínua, edema, inicialmente nas pernas e nos pés, ao longo prazo pode cometer o corpo todo. Lesões renais, arritmia cardíaca, infarto do miocárdio periférico e doenças cardiovasculares. Só voltando um pouco, é bem incomum que haja uma hiponatremia por falta de consumo de sódio. É mais justamente por questões de doenças e sistema renal desregulado, fazendo com que perca muito sódio. Já a hipernatremia, ela é bem comum justamente pela alta ingestão de sódio, mas também se dá por outras doenças. Ingestão diária média, sociedades ocidentais, de 4 a 5 gramas per capita. Consumo médio de sal, de 2 a 14 gramas por dia. Credo. Mas enfim, 15 a 20% é naturalmente presente nos alimentos, mais 15 a 20% adicionado aos alimentos, e 70 a 60% de processados industrialmente. Tem um negócio aqui que eu não entendi muito, cálculos interessantes. Recomendação é aí de 1,5. Quanto isso significa em sal? Ah, tá. Regra de 3, né? Então, se tem 1,5 gramas de sódio, tem não sei fazer essa conta. Aí também tem aqui quanto isso significa em sal, né? Vamos pular essa aqui. Potássio. Chegamos no potássio. Acho que eu gritei, perdão. Funções. Ele é o maior cátion intracelular.
E a despolarização e contração de músculos cardíacos também é uma de sua extrema função, é parte de sua função. Despolarização e contração do músculo cardíaco, manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico, regulação da atividade neuromuscular, conteúdo de potássio no músculo está relacionado com armazenamento de glicogênio, metabolismo energético, transporte de membrana. Então, ele é o maior cátion intracelular, regulatividade neuromuscular, manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico, funciona como tampão. Aqui embaixo. Os ânions conjugados de potássio são convertidos em bicarbonato, e o bicarbonato ele atua como tampão e neutraliza os ácidos derivados da dieta. Ingestão insuficiente de precursores de bicarbonato, os tampões da matriz óssea são mobilizados. Então, quando a ingestão de precursores de bicarbonato, no caso sódio, é muito baixa, ele vai começar a usar outros meios para poder formar o bicarbonato e fazer o tampão, que vai ser tirado do cálcio dos ossos. Então, a desmineralização óssea vai aumentar o risco de cálculos renais de cálcio. Consumo adequado de potássio diminui a excreção de cálcio na urina e pode melhorar o seu balanço. Então, justamente isso, diminui a excreção de cálcio. Ele funciona como um tampão, e se não tem ele para poder fazer tampão, o corpo vai precisar tirar dos músculos ou dos ossos o cálcio para poder fazer esse tampão. Se tem potássio suficiente, tem cálcio suficiente. Equilíbrio de potássio. Ele é absorvido no intestino delgado, cerca de 85% de biodisponibilidade. 70 a 90% do potássio consumido é excretado pela urina. Então, aumenta a concentração plasmática, que é igual a secreção de aldosterona, que vai aumentar a secreção de potássio no túbulo coletor cortical. O restante é perdido nas fezes e no suor. Então, a absorção do intestino, 70 a 90% é excretado na urina. Justamente se aumenta o potássio, vai aumentar a secreção vai induzir a secreção de aldosterona, que vai aumentar a secreção de potássio no túbulo cortical, ou seja, liberando na urina. Hipocalemia, baixo potássio. É isso. Não é hipopotassemia. Seria muito mais engraçado e legal se fosse hipopotassemia. Mas enfim. Ele pode se dar tanto pela alta excreção quanto o baixo consumo. É mais comum pela questão da excreção, né? Por ali, uso de diuréticos, problemas na filtração, transtornos na suprarrenal e perdas gastrointestinais. Já pelo baixo consumo, alcoolismo crônico, anorexia nervosa. Então, ele pode ser causado pela alta excreção e defeitos no rim, ou então baixa ingestão. Causa da deficiência, então pode ser ali vômitos e diarreias, uso de diuréticos, aumento na excreção renal, uso de espinolactona, alterações na enzima conversora de angiotensina, uso de anti-inflamatórios não esteroides e uso de heparina. Sintomas da deficiência de potássio, nós temos fraqueza muscular, cansaço, mal-estar. Como o potássio ele é convertido em carbonato para ação tamponante, então o baixo potássio vai fazer com que a mobilização de cálcio seja aumentada para fazer esse tampão, então vai ocorrer ali a desmineralização óssea, aumentando o risco de litíase renal por cálcio, arritmias e cardiopatias, intolerância à glicose e paralisia cerebral. Já a hipercalemia, que já é o alto potássio, vai ali ser causado pela insuficiência renal sem controle de consumo, síndrome de realimentação, já disse sobre isso antes, mas síndrome de realimentação é aquele negócio, né? A pessoa passou em longo período de desnutrição, recebeu a alimentação, teve um grande boom e também remanejamento de minerais, então vai acabar dando sérios problemas na pessoa. Consumo de suplementos ou sais à base de potássio,
Para quem não é atleta, não acontece em dietas normal por via oral. Sintomas e sinais: formigamento de membros, parada cardíaca pelos transtornos de condução elétrica, quando injetado diretamente por via parenteral. Justamente então, alto potássio ocorre por insuficiência renal, síndrome de realimentação, alto consumo de suplementos de potássio. Efeitos: formigamento nos membros, parada cardíaca, fraqueza muscular, etc. Recomendações, então, como eu disse, é por aí. Aí. Então, ali pela idade, de 0 a 6 meses, 0,4 gramas, 7 a 12 meses, 0,7 gramas, 1 a 3 anos, 3 gramas, 4 a 8 anos, 3 gramas e 100,8, 9 a 13 anos, 4,5 gramas, homens de 13 a 70 anos, 4,7, mulheres de 13 a 70 anos também 4,7 gramas por dia. Recomendações da OMS: o aumento do consumo de potássio reduz a pressão arterial sistólica e a diastólica também. E a sugestão é um mínimo de 3.510 miligramas por dia para adultos saudáveis, proveniente de alimentos. Estimativa de consumo: isso aqui não vale a pena não. Fontes de potássio: nós temos ali frutas, vegetais e carnes frescas, bananas, frutas secas, laranja, vegetais como espinafre, brócolis, tomate, carnes frescas também. Toxicidade: raramente pela alimentação. É mais comum então quando a pessoa faz uso ali de antidiuréticos ou então suplementos, vai acabar tendo um acúmulo que pode levar à toxicidade. Então, o uso de medicamentos que impedem a excreção normal de potássio, inibidores da SEA, bloqueadores de receptores de angiotensina diuréticos, doenças que prejudicam a excreção de potássio, como diabetes, IRC, doença cardíaca grave, insuficiência da adrenal, e também populações de risco em idosos. Suplementação de potássio, então, ela é usada pela população para dores musculares. Solução líquida para ser tomada por via oral, com suplementos de potássio no caso de hipocalemia, provocada por medicamentos ou determinadas doenças, na quais a depleção de potássio é perigosa, e na paralisia muscular periódica hipocalêmica. Pode provocar hipercalemia silenciosa, fatal, fraqueza muscular, parestesias, paralisia, hipotensão, arritmias e parada cardíaca. É isso que eu tinha para falar do potássio e do sódio também.